Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Vamos começar propriamente dito nossa aula de hoje. 1 Timóteo capítulo 6. Hoje nós vamos continuar falando sobre correção, disciplina. Nós vamos continuar falando nessa linha, focando mais na área de companhias e influências. Até que ponto, irmãos, eu devo andar com alguém? Até que ponto companhias podem me influenciar para o bem ou para o mal? E como isso é importante entender, irmãos, para que a gente possa ter uma caminhada saudável na igreja, para que a igreja possa ser o corpo de Cristo e vestido de linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Amém? Então eu quero falar de algumas classes de pessoas que nós devemos cuidar. E você vai ver alguns paradigmas aqui, como nós vimos nas aulas passadas. O que é um paradigma, irmão? Paradigma é aquilo que vem maquiado de verdade, mas na verdade é uma mentira. Paradigma é aquilo que parece uma verdade. Como se fala, nós precisamos entender, Deus não desiste de ninguém. Deus não vai abrir mão de ninguém. Deus vai até o fim, até as últimas circunstâncias, e nunca Ele vai desistir de você. Se você for ver alguns textos bíblicos, há controvérsias. E nós vimos um deles aqui, é Deus falando da pessoa quando ela chegou ao 4º nível de correção e não quer ser corrigida, e não quer ser religado, ela deve ser removida. Um texto interessante para a gente pensar, João capítulo 15, que fala sobre a videira verdadeira e os ramos. Quem é a videira verdadeira? Jesus, o Cristo. Quem são os ramos? Nós somos os ramos que estão enxertados na videira. Então todo ramo que estando em mim, então não fala do ímpio, porque o ímpio não está nele. Não fala do pecador, porque o pecador não está nele. Então Luiz diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Então como assim, irmãos? Ali haverá choro e ranger de dentes. Então quem corta e lança no fogo? O Senhor. Então, irmãos, existem alguns paradigmas, existem alguns, não muitos, muitas coisas que vêm maquiado como sendo uma verdade, e que a gente se move como igreja no dia a dia nessas verdades, entre aspas. Algumas coisas a gente vai bater no pé, não, porque Deus é assim, porque Deus é assim, e Deus não é assim. Nosso achismo que é assim em muitas coisas. Mas 1 Timóteo 6,20, nós vamos ver algumas pessoas, algumas coisas, para que a gente possa ir destrinchando o nosso entendimento. Nós vamos falar, irmãos, dos questionadores do ensino, dos questionadores de direções. 1 Timóteo 6,20 diz assim, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Em outra versão diz, Timóteo, guarde o que lhe foi ensinado. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Uau! Paulo escrevendo, o pastor Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz, Timóteo, guarda teu coração, cara. Guarda o que lhe foi ensinado. Evite conversas inúteis. Evite também as conversas profanas, são coisas diferentes. Conversas inúteis é que não tem nenhuma profundidade, nenhum valor, é jogar conversa fora. Conversa profana já são conversas tendenciosas, que te levam a encher a sua mente, o seu coração, e te colocam em caminho de pecado. Evite conversas inúteis e as profanas, e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Com aquilo que nós às vezes defendemos como, entre aspas, sendo algo que conhecemos e que entendemos e que começamos a trabalhar isso no meio da igreja. E às vezes, querido, não é algo que bate com a sã doutrina, com aquilo que a Bíblia verdadeiramente diz. É um paradigma. E existem muitos e muitos paradigmas sendo pregados nos púlpitos pelos pastores. Muita coisa que é falada porque se tornou um jargão, porque se tornou,
uma frase de aceitação no meio da igreja, mas que a Bíblia não diz isso. Quer ver uma? Não vamos entrar nisso aqui hoje. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É mentira, irmão. Deus não ama o pecador. Porque a palavra diz claramente, irmãos, que todo homem que é pecador e permanece no pecado, Deus o abomina. Então, nós precisamos entender com que sentido que a frase é aplicada nisso. Qual é o sentido do pecador que Deus ama? Pode ter alguém na prática do pecado que Deus o ama, mas qual que é o sentido? Isso não é algo generalizado. Então, existem muitas coisas que nós falamos, que nós postamos, que nós escrevemos e ainda assinamos embaixo, falando bobagem, falando besteira. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que veio na nossa cabeça, que foi nos ensinado e que é um paradigma, ou com aquilo que se tornou aceitável para nós, nós defendemos aquilo como se fosse uma verdade e não é uma verdade. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo: cuidado com ideias ou conceitos contraditórios, ou seja, que contradiz a palavra, e do que é falsamente chamado de conhecimento, mas não é conhecimento. Romanos 16, verso 17, vai falar sobre o mesmo assunto. Romanos capítulo 16, verso 17 diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Recomendo-lhes, irmãos, que vocês tomem cuidado, sejam cautelosos com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que você tem recebido. O que diz aí no final do texto? Desviai-vos deles. Na minha versão NVI, Nova Versão Internacional, diz: afaste-se deles. Mas nós não podemos afastar de ninguém, é outro paradigma. Mas nós não podemos afastar de ninguém. Não é certo falar para alguém afastar de alguém. Você já viu isso, irmão? Acho que muito já, né? Não é certo aconselhar para falar para alguém afastar de alguém. Irmãos, Romanos 16, por favor, anote isso, querido. Para quando você precisar das próximas vezes, você está embasado biblicamente. A palavra de Deus diz: recomendo-lhes, irmãos, oriento a vós, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Então, irmãos, cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ou empecilhos ao ensino que vocês têm recebido. A minha versão diz: afaste-se dele. Então, irmãos, como alguém tem uma direção de um pastor, tem uma direção de um líder, tem uma direção de um pai espiritual, e chega para você e fala: querido, afaste de tal pessoa. Que isso, pastor? O pastor está endemoniado, é certeza. Porque Jesus nunca se afastaria. Aí você começa, irmãos, a falar um monte de coisa, e você vai cair exatamente em 1 Timóteo 6,20, e você vai cair exatamente em Romanos 16. Por quê? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A palavra de Deus. Meu povo está sendo destruído, o povo perece, porque lhe falta o conhecimento verdadeiro, genuíno. Do que? Da verdadeira palavra, ou seja, da palavra, da única verdade absoluta, que é a Escritura Sagrada. Todas as outras palavras, as outras verdades no mundo são relativas. Todas as outras verdades no mundo são relativas. A única verdade absoluta, irmãos, é a Escritura Sagrada. E nós precisamos então entender ela. Aí vem aqui, colocam obstáculos ao ensino que você tem recebido. Querido, preste atenção em algo. Eu agradeço ao Senhor porque eu não estou pregando isso, irmãos. Nós não estamos aqui num campo de batalha, num campo de guerra, num cabo de guerra que chama aquele negócio, cabo de aço que chamava aquilo quando eu era criança. Onde fica um grupo de lá puxando, outro grupo de cá e um grupo de lá puxa. O Heitor brinca disso na escola, chegou esse dia arrasado em casa. Falei: o que foi, filho? Esse foi o pior dia da minha vida. Aí eu falei: o que aconteceu, filho? Nós perdemos no cabo de aço. Eu falei: filho, mas você tem que entender que a vida tem, sabe?
ganhos e perdas. Nem sempre nós vamos ganhar. Às vezes nós vamos perder. E é assim mesmo, levanta a cabeça, vamos para frente. Tá bom, pai. Aí eu falei, eu te ajudei de alguma forma. E ele falou assim, eu estou um pouco melhor, mas por que você ficou tão arrasado assim? É porque o outro time era das mulheres que nós perdemos. De um lado só tinha homem, do outro estava todas as mulheres da sala e eles perderam o cabo de guerra e ele voltou. E ele voltou arrasado. Eu falei, filho, dessa situação é mais complicado, mas Deus vai dar graça, filho. Deus vai dar vitória. Né? Para você ver como é que as mulheres estão fortes. Então, querido, nós não estamos aqui num cabo de guerra, né? Num cabo de aço, mostrando, dosando forças. Isso aqui é uma escola para instrução, mas é muito importante você entender isso aqui. E diz assim, aqueles que colocam obstáculos ao ensino que você tem recebido. Irmãos, tudo no meio da igreja que se levanta contra o ensino do púlpito, irmãos, é anátema. Sabe o que significa anátema? A palavra anátema, condenado à destruição. A palavra anátema, que a Bíblia chama de anátema, significa maldito. Toda doutrina, toda conversa dentro da igreja, irmãos, que distorce aquilo que está sendo ministrado no púlpito, irmãos, é anátema. E nós precisamos, entender sobre isso para que a gente não entre nessa condição. Vamos lá. Eu digo, prego e assino embaixo o que eu digo. Que a Bíblia precisa ser pensada. Que nós não estamos num lugar, irmãos, que joga aqui, você recebe aí e fica calado. Ponto final, não é assim. Você pode sim, às vezes ter uma dificuldade no entendimento, às vezes não concordar com aquilo que está sendo ministrado, mas se você não concorda ou não entende aquilo que está sendo liberado do púlpito, você tem duas chances de fazer alguma coisa. A primeira dela é você ficar calado, guardar aquilo com você mesmo e buscar no Senhor uma direção. Deus, eu não entendo dessa forma, eu não consigo, entender, captar dessa forma. Ou a segunda condição que você tem é ir a quem ensinou. É ir a quem falou e dizer, pastor, o senhor falou isso, pregou isso. Eu não entendo assim. O senhor poderia me explicar melhor? Eu penso dessa forma. Como que é isso? Aí você está fazendo a coisa certa. Porque você está levando a quem pode te explicar, quem pode te ensinar e a quem está liberando aquele ensino. Qualquer palavra que sai disso, você pegou, ouviu, não compreendeu, não entendeu, não aceitou. E ali você leva lá para a reunião de intercessão, reunião de intercessores. É um exemplo, viu, irmão? Não acontece isso aqui não, graças a Deus. Se acontecer, te manda fogo, queima tudo. Mas vai lá para a reunião dos intercessores. Sabe aquilo que o pastor falou? Aquilo lá eu não concordo. Mas, irmãos, Jesus é bom. E Deus vai dar vitória para o pastor, vai abençoar ele, iluminar ele. Mas é assim, aí chega em tal lugar lá no grupo, dos jovens que reuniu, que saiu para comer pizza, aquilo lá está tudo errado. Aquilo lá que eles falam não é bem assim. Se você ouvisse tal lugar, lesse tal livro, entendesse tal coisa, você ia ver que não é bem assim, irmãos, isso é anátema. O que é anátema, irmãos? Maldito, é condenado à destruição. É aquele, a Bíblia fala, nós vamos ler o texto aqui, que 6 coisas o Senhor reprova. 6 coisas o Senhor aborrece, mas uma 7ª coisa Deus abomina. A origem do texto é a 7ª coisa Deus odeia. Tem alguma coisa que Deus odeia? Tem. Aquele que semeia a contenda entre os irmãos, dentro da casa de Deus. Então eu tenho 3, botei mais uma. Eu tenho 3 condições. A primeira é ficar quieto. Eu não concordei com isso, mas estou pensando com meus botões. Deixa eu orar mais, deixa eu pensar sobre isso. Vou ficar calado. A segunda é, eu vou levar isso para quem está ensinando. Eu vou levar isso e perguntar, sentar junto, questionar. Não me é proibido questionar, irmãos, com quem está ensinando isso aqui. Eu vou mostrar para a pessoa a forma como eu penso. Quero que ela fale melhor do que ela pensa e vamos ver se junto a gente chega no entendimento. E a terceira condição, irmãos, é você deixar o lugar que você está.
porque você não concorda, você não entende, você não flui no conhecimento e naquilo que aquele lugar apresenta como uma verdade. Então você tem que procurar outro lugar para que você cresça na graça e no conhecimento, e debaixo de bênção e não debaixo de maldição, ou seja, sendo anátema. Então Romanos 16 diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, ou seja, porque esse tipo de coisa, irmãos, causa briga, guerra, divisão, e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. A Bíblia fala: afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Em outra versão diz assim: pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Deus, mas servem ao seu próprio ventre, o seu próprio umbigo. Mediante palavras suaves e lisonjeiras, enganam o coração dos ingênuos, ou dos inocentes, ou dos de menos conhecimento. Eita Jesus, que clareza! Sabe aquele negócio assim, que o pastor vai e trabalha alguma coisa que é mais, uma escola que tem nos ensinado, irmãos, a renunciar, a dar, a se entregar, a se gastar. E alguém fala: não, mas não é assim, não é bem assim não. Pode ficar tranquilo, que é isso aqui, pastor, meio exagerado. Mediante palavras suaves e lisonjeiras, enganam o coração dos ingênuos, ou dos inocentes, ou dos de menor conhecimento. O que tem que acontecer, irmãos? Isso quando é constatado na igreja, pelo pastor, pelo líder de louvor, pelo líder de jovens, por um irmão mais um ancião da casa, mais maduro, mais de maior conhecimento. Irmãos, tem que orientar as pessoas. Cuidado com fulano. Que isso, pastor? É a Bíblia, irmão. Hoje eu estava conversando com meu irmão, pastor Bruno, e dizendo, sabe, nós estamos discutindo, nós estamos igual dois espadachins, assim, lutando de espada, entendendo algumas coisas. E eu falei, de acordo com a cultura de onde você vem, do conhecimento que você vem trazendo, irmãos, chega um momento na Bíblia que você começa a conhecer as verdades, sabe, que estão realmente manifestas, que você entra numa crise, querido. Você fala: meu Deus, o que eu faço com o que eu aprendi até hoje, que está aqui entranhado aqui? Mas eu não concordo, mas está na Bíblia, irmão. Então não interessa se eu concordo ou deixo de concordar, eu vou ter que cumprir. Amém? Então, primeiro grupo de pessoas que nós, para ser igreja, corpo de Cristo, e se desenvolver bem na igreja, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado, são com os questionadores. São esses que nós estamos falando agora. E às vezes você pensa assim: pô, irmão, tudo questiona. Então, irmãos, pode ser um questionador, mas questione para a pessoa certa. Acabou a pregação, quero questionar. Você vai lá e questiona com quem pregou. Senta aqui comigo, pastor, vamos lá, vamos lutar. Acabou a escola, pastor, quer questionar, quero perguntar. Pode vir, irmão, vamos sentar, vamos conversar, isso é saudável, isso é legal. Vamos, sabe, esclarecer. Se eu não esclarecer você, querido, talvez você me esclareça. Como assim, pastor? Não sei, querido. Talvez você tenha um entendimento, um conhecimento de algo. Pastor, é assim, 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 assado, assado. O texto diz assim, tudo traz a sua referência. Eu falo, vamos orar sobre isso. Você está entendendo? Isso é a forma correta. Mas aquele, querido, que fica cortando as voltas, sabe, que fica no meio dos grupos, no meio das pessoas de menor entendimento, de pessoas que você diz assim: olha, não é assim, fulano, é assim, e a pessoa não sabe nem por que é assado e nem por que é assim, porque a pessoa de pouco conhecimento, ela fica, irmãos, com quem está mais próximo. Então, são pessoas que não têm capacidade ainda de analisar a palavra. Com qual verdade ela vai ficar? Não é com a verdade do pastor, é com a verdade de quem ela tem mais contato, de quem ela tem mais amizade, é com a verdade de quem ela mais caminha junto, e é onde entram as divisões de igreja. Porque as pessoas caminham muito com outras, criam vínculos de alma, e a pessoa não tem entendimento sobre a Escritura, mas fica com uma verdade
uma pseudo-verdade, uma verdade relativa, um paradigma, que está sendo ensinado por quem está próximo dela. E é aquilo, é um cego guiando outro cego, aí cai um, vai todo mundo junto. Então por isso que a igreja tem que cuidar. Por isso que nós temos que cuidar um dos outros. Por isso que quando você ouvir alguém falando alguma coisa, você fala, opa, peraí, isso aí não condiz com aquilo que a gente ensina aqui não. Isso é anátema. Você pode chegar, irmão, vem cá, senta aqui comigo. Aquilo que você está ensinando assim, falando, não é assim que funciona. Não é assim que aprendemos nessa casa. Ah, não, mas eu penso assim, então nós vamos pensar junto, então. Vamos conversar com quem pode orientar a gente. Porque você não vai ficar ensinando coisa errada aqui para o povo de menor conhecimento, não. Amém? Aleluia. Então, questionadores, está aí. Texto, 1 Timóteo 6,20. Texto, Romanos 16, 17. E tem muitos outros, mas vamos ficar nesses. Ok? Então esses são os questionadores. Lembrando, irmãos, por favor, sempre digo isso, não coloque palavras na minha boca. Ah, não pode questionar e não, pastor, então tem que aceitar e ficar calado. Não, irmão, você pode questionar. Questione para a pessoa certa. Venha conversar com quem pode te esclarecer. Porque se você quiser esclarecimento, irmão, então é bom, querido, é bom questionar. Se eu questiono para esclarecimento, é bom. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Tem gente que vem te questionar, não é para esclarecer, é para te confundir. Tem gente que vem questionar, não é para esclarecer, é para afrontar. Tem gente que vem questionar algo que ela nem tem entendimento certo do que é, mas ouviu alguém falar tudo, ah, mas isso aqui, só para causar confusão no ambiente. Mas ainda assim, irmãos, existe abertura para que você possa trazer para nós, não só para mim, mas para os pastores dessa casa e líderes, o seu entendimento. Traga para nós. Não difunda coisas que nós não estamos ministrando fora da nossa presença. Amém? Então, questionadores. Segundo grupo que nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, e ver se nós não temos sido esse tipo de pessoa, são justamente os que causam contendas. Provérbios capítulo 6, verso 16 diz assim: então, irmãos, entenda que biblicamente falando, não é errado alguém com maior maturidade dizer para você, afaste-se de tal pessoa. Amém? Isso é um paradigma muito batido, querido. Tal pessoa, nesse momento, não é uma boa influência. Tal pessoa, nesse momento, vai confundir a sua cabeça. Tal pessoa, nesse momento, vai te levar para a morte. Por favor, afaste-se dessa pessoa. Aleluia. Provérbios 6,16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. Em algumas versões diz a 7ª ele odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que espalha as mentiras, e aquele que provoca discórdia ou contenda entre irmãos. Abra sua Bíblia em Salmos no capítulo 15. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Salmo 15 diz assim. Olha só que interessante. Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Uma pergunta. Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Verso 2, resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, aquele que tem mãos limpas e coração puro. Amém? Em uma versão diz, aquele que tem mão limpa, coração puro. Em outra versão diz, aquele que é íntegro em sua conduta. Então, mãos limpas, irmãos, quer dizer integridade. Mãos limpas e coração puro, aquele que pratica a justiça. Aleluia. Verso 3. E não usa a língua para difamar.
que não prejudica o seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Irmãos, quantos já foram caluniados aqui? Levanta sua mão. Quem já foi caluniado? O que é caluniado, pastor? Alguém que se levantou falando algo que não era verdade, acusando você de coisas, não verídicas. Quem já foi caluniado? Aí aumentou depois da definição, tá vendo? E quem já caluniou alguém aqui, irmãos? Porque nós fazemos isso, querido. Nós falamos de quem não conhecemos. Nós falamos de quem não sabemos. Às vezes você vê, querido, alguém que se veste bem, alguém que está sempre bem vestido. E é uma pessoa mais simples do mundo, mais amorosa, pessoa mais gente boa que tem, mas por causa da pessoa, a pessoa chega, você vê que a pessoa se veste bem, você fala, isso é metido. Ixi, metido. Porque o estereótipo da pessoa, porque ela se veste bem, ela foi taxada, por uma característica que fere o seu caráter. Essa pessoa é soberba. Às vezes, irmãos, a pessoa tem dinheiro, tem recurso. Aí para no bairro do carro, ela nem abriu a boca, irmão. Ela só desceu do carro que ela tem, o povo falou, isso aí, tô fora. Xarope. Por quê, irmãos? Porque nós julgamos sem conhecer as pessoas. E às vezes, irmãos, tem bens, tem recursos, mas o recurso não as tem. E às vezes são pessoas extremamente puras, pessoas extremamente, agradáveis, pessoas extremamente humildes, mas por causa do recurso que apresentam, do estereótipo que têm, já são taxadas em coisas que ferem o seu caráter. E eu vou te falar uma coisa aqui, você pode ficar bravo comigo depois, não tem problema. Mas, irmãos, pobre tem muito mais preconceito com rico do que rico com pobre. Tem rico que é nariz empinado? Tem demais. Que diz assim, não vou naquele lugar não, porque aquele lugar é assim. Ali eu não passo de jeito nenhum. Lá eu não como de jeito nenhum. Lá eu não durmo ali de jeito nenhum. Tem. E Deus vai pegar eles, irmão. Deixa com Jesus, que Jesus dá jeito. A Bíblia diz, irmãos, estando você em missão, e eu acredito que a nossa vida é uma missão, coma o que te colocarem à mesa. Uau! Durma aonde te derem para comer, aonde te derem para dormir. Não abra sua boca para defraudar, difamar. Então, tem pessoa que é assim? Tem. Pessoas de posse. Mas tem muito mais pessoas sem posse, que olha para as pessoas ou para os lugares que tem, não, naquele lugar eu nem entro, porque ali é só tem gente, só tem gente da grana. Não, aquela pessoa ali, porque dá uma olhada na forma dela, no jeito dela, na bolsa dela, no sapato dela, do carro dela, não passa nem perto. Então, irmãos, é o preconceito da maior condição e da menor condição. E geralmente, querido, as classes menos favorecidas têm mais preconceito do que as classes mais favorecidas. Dentro da igreja é mais fácil você ver pessoas de posse humildes. É mais fácil você ver do que pessoas humildes e que não têm preconceito quanto as pessoas que têm condição. Às vezes, querido, você convidaria alguém para ir na sua casa, alguém de muita posse. E a pessoa iria, na maior tranquilidade, sem questionar nada. Mas você diga, fulano não pode nem pisar aqui em casa, Deus o livre. Olha só como é que fulano é, olha a roupa que ele veste, olha o carro que ele anda. Não entra aqui na minha casa de jeito nenhum. Leva ele para sua casa, meu irmão, por favor. Recebe ele em casa, dá ovo mexido para ele comer. Dá pão de queijo com cafezinho. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Para que a igreja seja corpo, nós acabamos de ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, que fala isso, irmãos. Que não há diferença entre os membros do corpo. Que há um só corpo e um só Espírito. E nós precisamos entender disso. Aleluia. Glória a Deus.
Então o verso 3 diz: não usa a língua para difamar, quem não prejudica o seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Então, irmão, não fala que a pessoa é metida se você não conhece. Não fala que a pessoa é arrogante por causa da roupa que veste, por causa do carro que anda. E você, irmãos, que tem condição, não fala do outro: esse aí é isso, esse aí é aquilo, esse aí é explorador, é isso, é aquilo, sem conhecer. Nós precisamos conhecer o coração das pessoas. E quando encontrarmos essas deficiências, orar, irmãos, aconselhar, em nome de Jesus. Mas veja isso, olha que legal, verso 4. Que rejeita quem não escuta, diga assim, que rejeita, ou quem não escuta, quem merece desprezo. O verso 4 diz assim, olha, que rejeita quem merece desprezo, ou que quem não escuta quem merece desprezo. Em algumas versões diz aí o infame, em outra versão diz o réprobo. Vamos ver aqui, aquele cujos olhos, o réprobo é desprezado. Olha que versão mais difícil. Verso 4 diz assim, olha, quem subirá ao monte santo do Senhor? Verso 4, aquele que rejeita quem merece desprezo, ou aquele que rejeita quem não merece ser ouvido, ou aquele que rejeita o réprobo ou o infame, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando é prejudicado. Uau! Irmão, se nós vivêssemos isso aqui, como o mundo seria melhor. Não é igreja não, como o mundo seria melhor. Parece um texto tão simples, né? Não, pastor, não tem aquelas profecias, aquelas conexão da antiga, da velha aliança com a nova. Irmãos, pensa num texto. Você já viu duas coisas aqui? Que aqui nós temos os caluniadores ativos e os caluniadores passivos. Você entendeu isso no texto? Que aquele que fala, irmãos, de alguém, que aquele que levanta um falso testemunho contra alguém, que aquele que difama alguém, ele é um caluniador ativo, ele é o que fala. E aquele que não fala, mas ouve, empresta o seu ouvido a essa prática, é um caluniador passivo. Ah, pastor, por que nós vamos ficar uma aula inteira estudando isso, né? Salmo 115 fala de caluniadores ativos e os passivos. Ou seja, pastor, não falo mal de ninguém, mas eu vou tomar um cafezinho lá em casa com a irmã fulana, a irmã ciclana. Eu vou no churrasco lá do irmão, né? Do irmão fulano, do irmão ciclano. E chega lá e eles descem a lenha no povo. E fala do pastor, e fala da igreja, e fala do vizinho. Eu não falo nada, só escuto. Caluniador passivo. Por quê? Porque a Bíblia diz para que você não escute quem não merece ser ouvido. Para que quando começar você fale, irmão, nem começa. Vamos mudar de assunto, senão eu vou pegar descendo. Por quê? Porque Salmo, capítulo 15, diz para mim, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que rejeita quem não merece ser ouvido. Aquele que despreza o infame ou o réprobo. O infame é aquele que perdeu a fama, que perdeu, né, que entrou em lugar de desonra. Então a Bíblia fala que quem não ouve esse tipo de pessoa, não dá ouvido a esse tipo de prática, ele vai subir o monte santo do Senhor. E que mais? Aquele que mantém a sua palavra mesmo quando é prejudicado. O que isso quer dizer, irmão? Se você firmou sua palavra com alguém, ainda que alguém quebrou a sua palavra, a palavra dele, não quebre a sua. É o que mais fazemos. São como os contratos do mundo. Ou é a parte de lá descumpriu a cláusula tal. Então eu estou, sabe, tranquilo para poder descumprir a minha. Não é isso que nós fazemos? A Bíblia está falando, se você empenhou sua palavra com alguém, ainda que alguém não cumpra o que prometeu para você, continue você cumprindo o que prometeu a alguém.
Por quê? Porque o seu parâmetro, o seu modelo, a sua referência não é a pessoa que pecou contra ti. É Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A referência para nós é aquele que não desistiu, que não falhou, que não parou, que não voltou atrás, nunca e jamais. É aquele que falou, eu vou. E agora? Quem irá por nós? Não é isso que fala lá, o texto em Isaías, e a palavra diz, né? No texto de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquela voz, irmãos, não é de Isaías, é do Cordeiro. Jesus está falando, eu vou. Eu vou. E quando Jesus falou, eu vou, ele carimbou, foi carimbado sobre ele uma palavra de sangue. Foi carimbado com sangue uma palavra, eu vou. E a partir desse momento, irmãos, ele foi até o fim, para na cruz do Calvário dizer, está consumado. Na tua mão entrego o meu espírito. Ou seja, o que é estar consumado? Está concluído, está pronto. Aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei, eu estou terminando. Estou entregando. Então diz o texto assim, ainda que alguém fale com você naquilo que prometeu, não fale você, vá até o fim. Verso 5, quem não empresta seu dinheiro visando lucro, a agiotagem, irmão, não é do Senhor. Amém? Amém, irmãos? A agiotagem não é do Senhor. Quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado. Olha que palavra abençoada. Sabe quantos amém teve aqui, irmãos? 3. Porque você falou assim, pastor, com esse tanto de coisa que vem aí em cima, eu estou no abalo mesmo. Estou sendo abalado, e se depender dessa palavra aí em cima, capaz que eu vou continuar sendo. Irmão, toma posse da mudança, da restauração. Quem assim procede nunca será abalado. Então, irmãos, visando uma série de coisas que o texto fala, eu quero frisar a parte do caluniador, que no verso 3 fala do caluniador ativo, que não usa a língua para difamar, que não prejudica o seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Esse é o ativo. O que está dizendo aqui? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará no seu santuário? Amém? Então, quem não usa a língua para difamar, quem não prejudica o seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Esse é o caluniador ativo. E o passivo, 4, aquele que rejeita quem não merece ser ouvido. Aquele que rejeita o réprobo, ou aquele que rejeita o infame, mas honra os que temem ao Senhor. Não se esqueça mais disso, querido. Caluniadores ativos e passivos. Se eu empresto meu ouvido para ouvir coisas que eu sei, irmãos, que Deus não se agrada. Pastor, eles falaram a tarde inteira aqui, eu fiquei quietinho aqui, não abri minha boca. Pecou do mesmo jeito, junto com eles. Por quê? Porque entrou no caluniador passivo, querido. Aquele que empresta os ouvidos à maledicência. Então, quando vierem contar para você, irmão, sabe o que aconteceu? Aí você diz, não, nem quero saber. Sabe o que o fulano fez? Não sei. Vai lá e resolve com o fulano. Se não resolver, fala com o pastor, fala com o líder, fala sei lá com quem, fala com quem tem responsabilidade. Eu não quero nem ouvir essa história. A não ser que eu sou aquele que estou sendo chamado, irmãos. Como um líder, como, sabe, um irmão maduro que sou, para poder apaziguar uma situação, para poder resolver um problema. Se não é só mais uma informação, não sei. Querido, eu tenho algo comigo, a gente tem um tempo tão corrido, e falta, sabe, tanto tempo para a gente fazer algumas coisas, que quando nós vamos aconselhar alguém, e tem tanta coisa, tanto enrosco, tanto problema, tanta coisa arada, que eu quero saber o pontual, irmão. Qual que é o pontual? Onde foi? O que aconteceu aqui? Você caiu?
caiu assim, tal. Sabe, os detalhezinhos disso, daquilo, irmão, não quero saber. Me poupa, querido, vamos para frente, vamos resolver. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, guarde os seus ouvidos da maledicência. Tiago 3,8, Tito, melhor dizendo, não é Tiago, é Tito 3,8. Tito 3,8 vai dizer assim, vamos começar do verso 9, Tito 3,9. Evite, porém, controvérsias tolas. Olha aqui, Paulo escrevendo a Tito, ao seu filho na fé, Tito, diz: Tito, evite, porém, controvérsias tolas. Olha o que Paulo diz, querido, dá uma olhada. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quando que você pensou que eu ouvi isso na Bíblia, irmão? Paulo está dizendo, para de conversar uns trem que não, sabe, não tem sentido. Para de brigar com isso, porque, irmãos, é melhor preservar relacionamentos do que ter razão, amém? Diz a palavra do Senhor: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez, uma segunda vez, depois disso, rejeite-o. Aí, nós voltamos para o mesmo conselho que Paulo dá lá em Romanos. Paulo está falando também agora na carta a Tito. O que ele está dizendo? Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma vez, duas vezes, depois disso, afaste-o, rejeite-o. Então, muito cuidado com essa questão, querido, das divisões, né, e dos conflitos. Tiago capítulo 3, nós não vamos ler, o capítulo inteiro vai falar sobre o domínio da língua, sendo um dos órgãos do corpo mais felinos, e que você precisa saber controlar a sua língua. Ou seja, irmãos, ouvindo mais, falando menos. Depois você lê lá Tiago capítulo 3, o capítulo inteiro vai falar. Verso 9 diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aí vai falando a respeito da língua. Ok? 1 Coríntios capítulo 5. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vai falar das companhias e das influências. Terceiro tipo de pessoa que nós devemos cuidar, irmãos, muito na igreja: os imorais. Pessoas tendenciosas, sensuais, sendo homens ou mulheres. E vou dizer, tenha banda, irmão, tenha rodo. A palavra nos manda resistir. O homem sensual, a mulher sensual, dentro da casa do Senhor. Aqui, irmãos, cabe falar de postura. Aqui cabe falar da forma como se senta. Aqui cabe falar da forma como se veste. Aleluia. Aqui cabe falar, irmãos, da forma como se cumprimenta, da forma como se relaciona. Aqui cabe falar todas essas coisas. Mas uma das pessoas que nós temos que tomar muito cuidado, fora nem se diz,
Mas estou falando dentro da igreja é com sensualidade. E sensualidade, querido, está tanto para o homem quanto para a mulher. Por quê, querido? Porque dependendo daquilo como a gente faz, da forma como a gente se veste, da forma como a gente se posta, nós estamos sendo sensuais sem saber que estamos. Alguns sabem e fazem questão de continuar assim. Outros estão se movendo dessa forma sem entender. Então, cuidado, irmãos, com a forma como nos postamos, com as vestes que as mulheres estão vestindo, homens também. Mas às vezes você tem que se preocupar, irmão. Veste uma roupa. Pergunta primeiro ao Senhor: Deus, como está a minha roupa? Segunda pessoa, depois de perguntar ao Espírito Santo, você pergunte à sua consciência. Tá? Se sou eu vou olhar no espelho e vou dizer: Douglas, como está a sua roupa? Depois, a terceira pessoa, você pergunta ao seu marido: meu esposo, como é que está a minha roupa? Se ele falar: está indecente, querida, em nome de Jesus, volta para o quarto e troca de roupa. Viu, esposas? Ah, mas isso é controlar, irmão. Sai desse lugar, irmão. Nós já ministramos isso nessa escola. Ah, quer me controlar? Deixa eu controlar, irmão. Deixa eu controlar. Você não está aqui para brigar com os homens. Sua luta não é contra carne e sangue, é contra principados. Então vamos guardar força, energia para brigar, irmãos, nas dimensões espirituais, para jejuar e para orar. Vamos guardar força para brigar com o diabo. Vamos guardar força para brigar com o principado e com potestade. Mas vamos poupar forças, irmãos, em relação a pessoas. Principalmente se é seu marido, seu cônjuge, que com você é uma só carne. Então, e aí, meu marido? E aí, minha esposa? Como é que está isso aqui? Não, isso aí tá sensual. Não gostei, não. Troca de roupa, querido. Eu vou dizer para alguns maridos, irmãos. Tem mulheres se portando muito mal, com roupas muito curtas, com roupa muito apertada. Às vezes a roupa embaixo está longa, mas tem um decote imenso. Não adianta nada. Às vezes a saia vai lá no pé, mas o rasgo vem aqui, ó, na lateral aqui, aí senta, vem até a coxa de fora. Não adianta. Às vezes, irmãos, não tem decote, nem tem rasgo, mas sabe, eu acho que pediu para os filhos segurar, sim, tem 2 filhos, né, a mulher. Aí pediu para segurar a calça, segura de lá que eu seguro de cá. Ela subiu no beliche, pulou lá de cima. Entrou na calça igual uma bala. E para tirar essa calça, irmão, vou te dizer, de tão apertada que é, irmão, de tão marcando tudo, isso é sensualidade. E você está na frente de um homem que você não conhece, você está lá adorando o Senhor e o homem atrás está adorando outra coisa. É isso, irmãos, que acontece muito. É isso que acontece muito. Então, irmãos, cuidado com a sensualidade. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com a forma como você fala com pessoas. Cuidado da forma como você abraça. Tem problema de abraçar? Não tem não, irmão. Até, não, vamos evitar, irmão, nós não somos religiosos. Você aqui pode dar um abraço numa mulher. Um homem pode dar um abraço numa mulher, uma mulher pode dar um abraço num homem, irmãos, como irmão em Cristo. Mas, querido, cuida com isso. Porque um abraço de irmão é uma coisa, um abraço sensual é outra coisa. E nós precisamos entender isso, irmão. Precisamos entender isso. Esposas, olho no marido, fique esperta. Cuida. Marido, olho nas esposas. E não vem com esse negócio, irmão. Uma coisa, irmão, se eu falar para minha esposa que essa roupa está ruim, você não vai, mas não vai de jeito nenhum, irmão. Aí não vai mesmo. Pode falar o que quiser. Ah, depois fica brava. Pode ficar brava, irmão, não tem problema. Pode ficar brava, bicuda, fazer o que quiser, mas não vai. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. E tem marido, irmão, que diz assim: olha, a esposa está se exibindo, se mostrando, se movendo em sensualidade. E às vezes você conversa com, sabe, vai as pastoras, as líderes, né, de mulheres, conversa com ela, fala: mas meu marido gosta. Vou pegar você, irmão. Eu vou te pegar, irmão. Vou orar para Deus
Meu marido gosta, irmão, seu marido tem que gostar, querido, de você, lá na sua casa. Sabe? De que você mostra, que tem que mostrar lá no quarto, na intimidade dele. Fora isso, irmão, mulher casada e solteira também, não tem que ficar mostrando nada para ninguém, irmão. Aleluia. Então, cuidado com a sensualidade, cuidado com as conversas, cuidado com os olhares, cuidado com os movimentos, cuidado com as roupas. 1 Coríntios 5 diz assim, olha aqui como é que o problema já era antigo. 1 Coríntios, carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 9. Já lhes disse, por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo está dizendo, os imorais do mundo nem se diga. Lá do trabalho, lá da academia. Né? Irmãos, falar em academia, tem umas coisas que não dá para entender não, irmão. Academia tem umas roupas que só a misericórdia, só Jesus na causa. Eu vou te dizer, tem mulher de Deus, irmão, que vai para academia que... Jesus tinha que voltar naquela hora, irmão, para ver o que acontecia. Tem mulher que vai para academia, afinal de contas, estou na academia, irmão, por favor. Você não tem que se vestir bem na igreja, não. Você tem que se vestir bem, principalmente lá fora. Você tem uma referência, você tem que ser um modelo, um parâmetro. Então tem mulher que vai para academia só a misericórdia. E homem também, irmão. E homem também, quando sabe uns shortinhos assim, parecendo mamãe sou frufru. Então presta atenção, irmão. Põe uma bermudona de homem, rapaz. Um shortinho apertadinho, curtinho assim, falando, ai, isso aí. Usa roupa de homem, rapaz. As camisas que mostram, né, os músculos tudo atrás, é só uns filetinhos assim. Uns filetinhos tudo assim. Não, rapaz, põe uma camisona de homem, rapaz. Larga de ser frufru. Homem também. E o tal do personal trainer, irmão, só a misericórdia do Cristo. Porque tem umas mulheres lá, irmão, que o personal vem para cá e vem para lá, e pega de cá, e pega de lá, e não sei o que lá. Eu falo, meu Deus do céu. Irmã, quando minha esposa for malhar, irmão, eu que sou o personal dela. Eu falo, não vem com essas conversas. Então você arruma uma personal, uma mulher. Não vem com essa conversa, irmão, cuida do que é seu. Um homem lá, longa de cá, faz aqui, pega de cá, vira de lá, fala, ai. Cuida, irmão, vigia. Vigia porque o Senhor entregou na sua mão. Pode ter personal? Pode, lógico que pode. Mulher pode. Pode, né, ir para a academia? Lógico que pode, irmão. Vigia a roupa que você veste. Então, toma conta. Então, os imorais que Paulo está falando aqui não é o do mundo, não. 1 Coríntios 5,10 diz, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, você precisaria sair do mundo, né? Porque como é que faz? Mas verso 11 diz, mas agora estou lhe escrevendo que não devem estar, que não devem caminhar, que não devem associar com qualquer que dizendo-se irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Eita Jesus. Com tais pessoas você não deveria nem sentar para comer. Mas como é que eu faço com a palavra, querido, com a escritura? E aquilo que eu fui, né, ensinado lá, que isso e aquilo, você releva tudo e tal, não sei o quê. Irmão, tem jeito de você servir a Deus verdadeiramente e não ser radical? E por que está escrito isso aqui? Porque Paulo, irmãos, está conectado com o Salmo 1, bem-aventurado aquele. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Então bem-aventurado é o homem, irmãos, que não se detém no caminho de pecadores. Ou seja, vem um cara lá, você sabe que vai falar bobagem, aí você fica lá.
Irmãos, por favor, querido, quando você sabe amigo bobagento, que fala bobagem, querido, sabe, desce o respeito. Você mesmo tem que se respeitar. Seu ouvido não é pinico, irmão. Sua mulher não deveria ouvir algumas coisas de algumas pessoas, nem os seus filhos. Sabe, a pessoa que te encontra, e você está aquele risinho, eu falo, irmão, me respeita, por favor. Eu estou na frente da minha esposa, dos meus filhos, e por favor, eu não quero ouvir esse tipo de coisa, me respeita. Nós precisamos, irmão, ser referência. E nem se não tiver a esposa e os filhos, vem conversar fiado, querido. Você sabe, você fala, por favor, meu irmão, eu não quero ouvir a sua conversa. Como é que foi com a fulana, com a ciclana que você fez? Eu sou um servo de Deus. E guarde essas coisas suas para lá. Nós precisamos, irmão, ser radicais. Não se assentar em mesas, querido, que estão ali para difamar. Por quê, irmãos? Porque isso contamina o nosso coração. Porque isso contamina a nossa mente. Porque isso nos leva a um lugar, irmãos, aonde nós saímos da plenitude da graça e entramos num lugar, querido, que nós começamos a ser limitados. Vou falar sobre isso daqui a uns dias, vai pegando aí. Então, Salmo 1 falou, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Em determinados lugares, irmãos, às vezes a gente chega, está num restaurante, lugar público, está num shopping. Ontem aconteceu uma coisa semelhante dessa forma. E tem uma pessoa lá gritando e xingando, falando, irmãos, algumas eu já falei, meu irmão, dá para você maneirar? Cara que eu nunca vi na vida. Você quer gritar, entra lá no banheiro sozinho, fica gritando lá essas coisas aí, para de berrar essas coisas aqui, ninguém, sabe? Ninguém está aqui para ficar ouvindo você falar bobagem, não. Porque, irmãos, nós precisamos nos dar o respeito. Nós precisamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Cuidado, irmãos, até no meio da sua família. Porque no meio da nossa família existem pessoas, querido, que são pagãs. E que influenciam extremamente os nossos filhos. E às vezes nós deixamos o filho na casa disso, do fulano, da titia, da madrinha, de não sei o quê. E deixa lá o fim de semana todo, é uma rotina. Cuidado. Com aquilo que lá ele ouve, com aquilo que lá ele fala, com aquilo que lá ele vê, com aquilo que lá ele escuta. Eu não tenho costume, irmãos, de deixar meus filhos na casa de ninguém. E principalmente se for ímpio. Pode ser a pessoa mais boa do mundo, porque é pessoa muito boa. Mas aquele que não, comigo não ajunta, espalha. Então nós precisamos cuidar com isso. Aleluia. Verso 11, mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem deveriam se assentar para comer. Por quê, irmãos? Por causa da contaminação. Verso 12, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro primeiro? Uau! Verso 12. Isso aqui é um paradigma ou não? Aqui nós precisamos entender, irmãos, o que Paulo está dizendo. Por quê? Pastor, Jesus falou, não julgueis. E Paulo está falando, julga. O que você vai julgar, irmãos? O julgamento que Jesus está dizendo é em relação à condenação, querido. É em relação a condenar pessoas. É em relação a você definir quem merece, quem não merece, a glória, a salvação. O que Paulo está falando, irmãos, é para que você possa medir, aferir pela palavra a conduta daqueles que servem ao Senhor. Para ver até onde você pode ir, até onde você não deve. Pois como haverei eu de julgar os de fora da igreja? Não devemos nós julgar os que estão dentro primeiro? Deus julgará os de fora. Retirem os perversos do meio de vocês. Paulo dizendo de novo a respeito do cuidado que devemos ter com pessoas influenciadoras. Então, irmãos, nós temos que ter um cuidado muito sério com a nossa casa.
com a nossa casa família e com a nossa casa igreja. E nós devemos, irmãos, vigiar a nós primeiramente, depois nós devemos cuidar uns dos outros. Aí é onde entra naquele negócio, não, pastor, sou livre. Já era, irmão, perdeu. Você foi comprado por um preço de sangue. E você não é livre, você é livre do pecado, você é escravo, servo de Cristo. E para ser servo de Cristo, existem muitos requisitos. Aleluia. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Então, nós falamos aqui, principalmente nesse contexto dos imorais, da sensualidade, daqueles que estão induzindo a igreja a pecar nesse sentido. E para acabar, eu queria que você abrisse em Êxodo 23. Êxodo 23. Um quarto grupo de pessoas que nós devemos cuidar são aqueles que faltam com a verdade. São aqueles, irmãos, que não são transparentes. São aqueles que não são verdadeiros. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com pessoas. Escuta isso aqui. E isso é uma grande falha, irmãos, de caráter. Como assim, pastor? Irmãos, a deficiência no falar não. Pessoas que não conseguem dizer não. Isso é falha de caráter. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim. E seja o seu não, não. Então, irmãos, quando você disser sim, sustente o seu sim. Eu falei que ia fazer, mas agora, mais aquilo, mais isso. Mas então não fale, querido. E às vezes você diz assim, mas pastor, eu bem queria fazer, mas então não fala, fica calado. É isso que a Bíblia te ensina a fazer. Seja prudente. Seja no seu pouco falar, diz a Bíblia. Por isso, como diz o dito popular já, que Deus te deu o quê? 2 ouvidos e uma boca só, irmão, para você ouvir. A Bíblia fala que quem fala muito se coloca em contradição, que quem fala muito, irmãos, está em envolvimento de pecado. Sabia que a Bíblia fala isso? Então nós precisamos, querido, falar menos, ouvir mais, pensar mais. E seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Então, se você não sabe qual é a resposta, fala, irmão, não posso te dizer agora, eu vou orar. E quando eu tiver a resposta, eu te falo. Irmão, como eu falo isso para as pessoas e as pessoas ficam revoltadas comigo. Mas e aí, pastor, nós vamos fazer, nós não vamos, nós vamos ir, nós vamos, irmão, não sei. Eu vou orar. Eu quero esperar um momento, quando eu tiver uma resposta, eu te falo. Mas quando você disser, irmãos, nós vamos, agora o senhor vai, irmão. Mantenha uma palavra, querido. E seja transparente. Tem gente que fala, me empresta aí, isso e aquilo, tal. A pessoa não fala, não, irmão, não vou te emprestar. E a pessoa fala assim, mas eu sei que você tem. Fala, tenho mesmo, mas eu tenho. E eu também tenho o direito de não querer emprestar. Uau. Saiba falar, não, você não vai em tal lugar, não. Por quê? Porque eu não estou afim. Não, tem que dar uma desculpa, eu não vou em tal lugar, porque eu tenho isso, tenho um compromisso, tenho isso. Não, mas não vou não. Por que você não vai? Porque eu não estou afim. Vou não. Pronto, irmão. Não inventa, não inventa. Saiba falar não, irmão. Você pode me ajudar nisso, querido? No momento não posso. Tem gente, irmão, se prejudicando a sua casa, prejudicando os seus filhos, para ajudar outras pessoas, e isso não é do Senhor, irmão. Então, irmãos, não saber falar não é falha de caráter. Não vou, não posso, não consigo te ajudar, não vou lá não. Já chegaram para mim, já disseram, pastor, você não vai visitar tal pessoa hoje no hospital? Eu falei, hoje não, irmão. Se ela permanecer lá amanhã, mais um dia ou 2, eu vou aparecer, mas hoje eu não vou. Mas por que ela está muito ruim? Eu também estou ruim. Eu estou ruim também hoje. Hoje eu não vou, não. Eu não vou inventar, querido. Eu tenho um compromisso, isso, aquilo. Eu não vou, porque hoje eu também estou ruim. Eu não estou
sabe, com condição de ajudar ninguém. Eu preciso que Deus me ajude em algumas questões. Pronto, irmão. Fale a verdade, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E quem ficar, querido, com a sua, sabe, magoado com a sua verdade, querido. Agora eu estou só te falando, irmãos, para você ser verdadeiro, você não precisa ser grosso. Então nós estamos pregando a verdade, fala a verdade, mas para você ser verdadeiro, você não precisa ser grosso. Você pode ser um verdadeiro, transparente e educado, amém? Para você ser firme, você não precisa ser grosso. Então você pode ser firme nas suas opiniões, naquilo que Deus... Não é opiniões que eu falo, não é nas suas opiniões. Você pode ser firme nos conceitos que a palavra te dá, onde você está seguindo, sem ser grosseiro. Amém? Êxodo 23, verso 1 diz assim: ninguém faça declarações falsas, e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ah, irmãos, a maioria está indo, a maior parte não interessa, irmão, você não é a maior parte. Aleluia. Não acompanhe a maioria. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Uau. E aí, irmão? Quando você for testemunhar, seja o que for, irmão, seja verdadeiro. Olha o verso 3. O verso 2 diz: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Sabe quando você fala assim: ah, vou mexer isso aqui porque fulano merece mais. Deus não trabalha para quem merece, irmãos. Deus trabalha pela justiça. O Deus que nós servimos não é um Deus, irmãos, bom ou ruim. Ele é um Deus justo. A Bíblia fala que ele nasce, o sol nasce para os justos e injustos. E Deus, não esqueça disso, irmão. Deus não é o Deus dos crentes. Ele é Deus de toda a terra. Deus não é Deus dos evangélicos. Ele é Deus de toda a terra. Sobre o ímpio, ele também é Deus. Sobre os filhos, ele também é Deus. Ele não é Deus dos crentes. Ele é Deus sobre toda a terra. Então Deus não trabalha para o bem ou para o mal. Deus trabalha pela justiça. Porque em qualquer pendência, em qualquer situação, sempre, irmãos, uma decisão vai ser bom para um e ruim para outro. Então a questão não é para quem você está sendo bom ou ruim. A questão é você ficar com a justiça. Se você tiver ficar com a justiça, e a minha justiça, irmãos, numa causa, seja o que for, prejudica a minha família, e agora, querido? É a justiça. Se numa decisão, se eu decidir por aqui, isso compromete a minha empresa, fique com a justiça. Comprometa a sua empresa e fique com a justiça. Se eu decidir por aqui, eu comprometo a minha família. Comprometa a sua família, irmão. Fique com a justiça. Porque Deus é o Deus de justiça. E por isso que muitas pendências que a gente tem, às vezes, querido, você está, sabe, duelando aí em alguma questão com o ímpio. Mas o ímpio está certo e você está errado. E Deus vai dar vitória para o ímpio, irmão. Mas eu que sou o filho, não tem problema, irmãos. Quando o seu filho briga com o menino da escola que é um ímpio, e você chega lá e você sabe que o menino está certo e o seu filho está errado, o que é que você faz? Corrige o filho. E dá o mérito para quem? Dá a razão para quem? Para aquele menino que é um ímpio, mas que está correto. Assim Deus faz. Eu chego na escola do meu filho, tem lá um amiguinho dele que é ímpio, que não é alguém que não serve ao Senhor como nós servimos. Mas existe uma pendência entre eles, e o meu filho está totalmente errado, o menino está certo. Filho, você está totalmente errado. A razão é dele, não fale mais nisso, não brigue por isso. E dependendo do que for, eu ainda tenho que te disciplinar para que você aprenda. Deus é a mesma coisa, nós apresentamos uma pendência. Sou eu que sou teu servo, teu filho, aquele lá é um pecador, aquele lá é isso, aquele lá não tem problema. Deus é Deus sobre a vida dele também. E é a justiça que vai ser aplicada. Então você vai perder.
E se você ganhar, você ganhou na injustiça. E não foi Deus que te deu ganho. Sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que se tornou em benefício para você, logo, logo se tornará em perda. Ah, que isso? Pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, vou virar. Tudo isso se tornará em perda. Por quê? Porque Deus é Deus de justiça. E quando eu sou favorecido fora dela, irmãos, depois eu colho consequências. Quando eu sou favorecido na justiça, eu só colho recompensa, só colho bênção. Mas quando eu sou favorecido, irmãos, quando eu sou favorecido, querido, na injustiça, eu vou colher consequências. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda a terra. Então diz aqui, não perverta a justiça, nem para favorecer, diz aqui o pobre. Sabe, o original, irmãos, é para favorecer o mais fraco. Às vezes a gente querendo ajudar o mais fraco, a gente é injusto com o mais forte. E isso é bem característico nosso. Ah, mas essa pessoa precisa mais. Não é questão de quem precisa mais, é a questão do lado de quem está a justiça. E aí? Não é quem precisa, é do lado de quem está a justiça. Às vezes a justiça está do lado de quem não precisa. A Bíblia está dizendo, não perverta a justiça para favorecer quem mais precisa. Está errado. Então são essas aulas, irmãos, que rebentam a gente. Já viu uma questão na empresa? Não, vamos fazer aqui, vamos, sabe, dar um jeitinho aqui e tal, para dar essa situação para o fulano. Para dar não sei o quê, porque, poxa, esse cara aqui, ele precisa muito mais que o Beltrano. Então, irmão, sempre caminhando na justiça. Então, esse quarto ponto que eu estou falando. Fuja, irmãos, de pessoas não transparentes. De pessoas que sempre dão um jeitinho. De pessoas que maquiam as coisas, irmãos, para sempre estar por cima, irmão, está errado. E isso existe muito no nosso meio, o jeitinho brasileiro. Nós somos famosos no mundo nós somos famosos, no mundo. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro nada mais é, irmão, do que maracutaia, do que gambiarra, do que suborno. Esse é o jeitinho brasileiro. As pessoas, irmãos, em culturas mais consolidadas, em culturas, sabe, não quer dizer cristão ou não cristão, em culturas consolidadas na verdade, não há corrupção, não há gambiarra, não se fica com uma caneta que se achou e que não tem dono, se encontra uma carteira e se entrega, mesmo que for na praça, no meio da rua. Por quê? Porque a cultura, o Brasil se tornou uma nação corrupta, então a corrupção não começa lá no Planalto. A corrupção começa em cada lar, em cada criança que nasce. Os primeiros meses e anos já estão se movendo em corrupção. E por quê? Por causa de mim, por causa de você, por causa do jeitinho brasileiro. Nós vamos dar um jeito aqui. Ah, meu filho foi prejudicado. Não, vou dar um jeito aqui. Ah, eu queria na verdade essa, acabei ficando com essa. Não, mas vou dar um jeito aqui. Vou falar, irmãos, cuidado com esse jeito. Tem algumas coisas que podem ser mexidas em justiça. Tem outras que mexer chama-se suborno. E todos nós, queridos, estamos envolvidos nisso. Nós precisamos cuidar com isso. Até onde eu posso mexer e até onde eu posso entender. Deus quis que eu ficasse em segundo lugar. Deus quis que eu ficasse com esse e não com aquele. Não vou mexer nisso, porque essa foi a vontade de Deus. Deixa como está. Não põe a mão não, irmão. Então, irmãos, cuidar com pessoas que não são transparentes, que não sabem dizer não, que falam uma coisa para você, por trás vão falar outra. Por quê? Porque não sustentam. Pessoas que estão com você e falam, é assim mesmo, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando vira as costas, não parte dela às vezes, mas alguém vem e fala, mas não é isso, mas o fulano de tal não é assim. Aí você, pois é, né, irmão? Então, não sei o que, pessoas que querem estar bem com todo mundo. Elas não se indispõem com ninguém, porque para todo mundo ela entra, sabe, na linha de pensamento da pessoa. E o Senhor está dizendo, fuja desse tipo de gente.
a não ser que você possa sentar com ela para corrigi-la. Aleluia. Eu quero orar com você, e eu quero que você entenda muito, irmãos, o que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente pensando sobre isso, a gente fala, poxa, nós vamos deixar o fulano, o ciclano, o beltrano. Às vezes sim. Em alguma situação nós vamos deixar. Em outra situação, irmão, vai lá no fulano, vai lá no beltrano, quem pode ajudar. Quem não pode, não vai lá não, irmãos. Não vá se associar a pessoas que estão difamando, a pessoas que estão confundindo, as pessoas que estão querendo botar fogo no circo, né? Se você não tem condição de tratar a situação, não vai. Tem situações que são tão graves no meio da igreja, que se você não tem condição de ir lá, irmãos, para ajudar com uma palavra pontual, com autoridade, entendimento, o Senhor nem vai. Porque dependendo da forma como você se apresente, as coisas vão ficar pior. Então nós precisamos entender isso. Então a Bíblia fala muito daqueles que precisam ser preservados. E a Bíblia fala muito daqueles que têm autoridade, entendimento, para agir nos momentos certos, para colocar as coisas no lugar. Então nós devemos tomar cuidado com essas pessoas. Amém? Com aqueles que têm dificuldade de ser transparentes. Com aqueles que são sensuais e se movem na sensualidade. Jovens, principalmente, abram o olho, vigiem todo o tempo. Com aqueles que são difamadores, aqueles que sempre, irmãos, estão, sabe, apontando o irmão, espetando o irmão, pessoas que eles nem sabem quem são, acabaram de chegar na igreja, já vai falar uma coisa, já vai falar outra. Pessoa que acabou de chegar na igreja, e a pessoa chega, sabe aquele fulano lá, você sabe o que ele já fez, você sabe como é que é o fulano, você sabe como é que é o seu irmão, fica calado, vai orar pela vida dele. Ah, mas tem alguma coisa que eu preciso falar, então fala para ele, assim que a Bíblia fala. Não diga, não fale dele, fale para ele. Amém? E daqueles que são, irmãos, os questionadores do ensino. Tem gente que é boa, irmão. Tem gente que é, sabe, estudada, tem gente que é letrada, tem gente que, sabe, tem um bom caráter, mas é questionador. E nesse questionamento, na hora errada, e fora, sabe, do lugar certo, da pessoa certa, está confundindo muita gente, causando divisão no meio da igreja. Paulo diz, cai fora. Vigiem com isso. Amém?